A palavra do Senhor, ela diz assim: todos estes, está falando a respeito daqueles que seguiam a Jesus, aqueles que acompanharam Jesus no processo de morte, depois na ressurreição de Jesus. Depois Jesus apareceu algumas vezes, eram as pessoas que estavam com Jesus no final do seu ministério. Diz a palavra do Senhor: todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Vamos dizer todos juntos? Todos estes perseveravam unânimes em oração. Novamente. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Nós temos percebido a liderança desta igreja, os presbíteros, os pastores, conselho pastoral, conversando com alguns diáconos, eu tenho percebido, e a conversa nossa tem sido essa, a necessidade que nós temos como igreja de nos voltarmos, nos convertermos novamente à oração. Nós temos percebido que nessa luta que nós estamos travando para vencer todos os dias, e é um leão a cada dia, nessa luta que nós temos uma tendência muito rápida em deixar a oração de lado, ou se não deixar a oração de lado, pelo menos enfraquecê-la, ter menos tempo de oração. Há uma frase que era muito conhecida na história da igreja, até um tempo atrás. Eu ouvi essa frase nos anos 80 e naquele momento me ajudou muito na minha vida, no meu relacionamento com Jesus. E a frase é a seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Hoje pela manhã nós conversávamos sobre oração, e uma das coisas que nos chamou muito a atenção é a vida de oração de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Jesus frequentava constantemente o quarto de oração. Era um homem que se retirava para orar e para colocar a vida e o ministério dele diante do Senhor. Você vai encontrar nos evangelhos Jesus muitas vezes se retirando para orar, se afastando para orar, chamando os discípulos para a oração, buscando a Deus em oração, colocando a sua vida em oração. Jesus teve uma vida regada pela oração. Eu quero convidá-lo para a oração. Eu quero clamar à igreja que nós estejamos voltando à oração. E nós temos percebido esta necessidade. Para você ter uma ideia, nós começamos um trabalho de quarta-feira aqui na igreja. Nós tínhamos uma frequência, aproximadamente um mês e meio atrás, de 20 pessoas, 30 pessoas vindo do culto de quarta-feira. E Deus colocou no nosso coração um trabalho de cura interior. E nós começamos a fazer esse trabalho, e de lá para cá, toda quarta-feira tem mais gente do que na quarta anterior. E eu acredito que o processo de Deus vai continuar. No entanto, nós começamos a perceber que algumas coisas diferentes começaram a acontecer. Algumas coisas que até então estavam quietas começaram a acontecer. Algumas pessoas da comunidade já começaram a me ligar e dizer: olha, pastor, algumas coisas estão acontecendo na minha casa. Algumas coisas estão aparecendo. Porque a igreja se move para orar. Porque a igreja se move para ser um instrumento de Deus. Nós percebemos que agora é hora de começarmos a orar. Se permanecêssemos do mesmo jeito que estava tudo tranquilo. Mas quando a gente começa a se mover para orar, o inferno começa a se mexer. O inferno começa a se mexer. Nós queremos como igreja avançar. Se nós queremos como igreja avançar, nós não podemos perder a visão na arma mais poderosa que nós temos, que é a oração. A oração é um instrumento poderoso que Deus colocou nas mãos da igreja.
Sobre oração, bem rápido, antes de trazer os pontos para você. Primeiro, a tua oração, ela pode ser proativa ou reativa. Tem gente que tem uma oração reativa. O que é, pastor, uma vida de oração reativa? Você espera as coisas acontecerem para buscar a Deus. Você não coloca os teus projetos e os teus sonhos a Deus antes de tomar a decisão. Você toma uma decisão e depois você vai buscar a Deus. Depois você vai recorrer a Deus. Tem gente que espera o caldo entornar. Tem gente que espera a situação ficar muito difícil. Tem gente que espera a sua vida ficar muito complicada para buscar a Deus em oração. E é interessante porque nesses momentos do desespero, até a pessoa que diz que não acredita em Deus, grita: "Oh Deus, oh me ajuda Deus, me ajuda meu Deus". E uma pessoa que não acredita em Deus até então diz: "Olha Deus, se você existe, me ajude". Tem gente que tem oração reativa. Agora tem gente que tem oração proativa. O que é uma oração proativa? Uma vida de oração proativa é aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela para antes para orar. Ela busca antes Deus em oração. Olha, eu tenho uma reunião importante amanhã cedo na empresa. O que eu faço? Acordo mais cedo, dobro os meus joelhos e clamo ao Senhor dos Senhores, o mais sábio de todos, para que Ele esteja me orientando naquela reunião. Eu tenho que conversar com o meu filho, conversar com a minha esposa. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou comprar alguma coisa, ou eu preciso resolver questões na minha vida que estão embaralhadas. Eu me coloco em oração e digo: Deus, eu preciso de uma orientação. Isto é ser proativo. Você ganha muito tempo quando você ora. Aliás, se você está sem tempo, se você diz: pastor, eu estou com muito pouco tempo, começa a orar. Começa a orar. Gaste mais tempo em oração. Se você está tendo menos tempo na sua vida, gaste mais tempo em oração. Porque Deus trabalha em favor daquele que nele espera. E eu não posso dizer que eu espero em Deus se eu não oro, se eu não coloco a Ele as minhas necessidades. Filipenses capítulo 4. Nós devemos... o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes coloque tudo diante do Senhor, na presença de Deus. Eu quero convocar você para uma vida de oração. Nós devemos orar em nome de Jesus. Qual é a autoridade que eu e você temos para orar? A autoridade que eu e você temos para orar é no nome de Jesus. Quando você se curva para orar, o inimigo chega para você e diz: quem é você para estar orando? Você é um pecador? Como é que você está falando com Deus? E aí você diz: eu estou falando com Deus no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, primeira carta, ele diz o seguinte: há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo o Senhor. Há um mediador. Quando eu preciso falar com Deus, eu falo com Deus somente através de Cristo. Não existe um intermediador. Você não pode chegar para mim e dizer: olha, pastor Maurício, você que é pastor, fala lá com Deus para mim. Eu não sou mediador entre você e Deus. Existe um mediador entre você e Deus. Existe uma ponte que te liga a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é ninguém. Não é ninguém. E aqui, até como orientação, que me perdoe, com muito respeito, até pessoas que têm outras crenças, como por exemplo, alguém que seja católico, um cristão católico, um irmão nosso. Nós só oramos no nome de Jesus. Nós só oramos no nome de Jesus. Se temos algo para pedir, nós pedimos no nome de Jesus. É no nome dele que nós vivemos. Sobre oração, como pastor que eu faço uma oração, como que eu oro? Eu digo para você o seguinte: converse com Deus. Pastor, o que é orar? Orar é conversar com Deus.
Como que eu tenho uma oração vitoriosa? Você tem uma oração vitoriosa quando você ora à vontade de Deus, quando você ora confiante e quando você ora perseverando. Como que eu tenho êxito na minha vida de oração? Ore à vontade de Deus. Ore à vontade de Deus. Lembra de Jesus no Getsêmani? Pai, eu não quero passar por isso, mas se for a tua vontade, eu estou disposto e eu aceito o desafio. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Por mais, irmãos, que você ache que a vontade de Deus não é o melhor para você, você lá na frente vai descobrir que Deus tinha razão. Quando você for orar, ore, coloque diante do Senhor, mas entenda que o que importa é que Deus faça a vontade dele. Romanos capítulo 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é o melhor para nós. A vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Quando você orar, saiba de uma coisa: Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Isso é importante a gente saber. Outra coisa, quando você orar, saiba de uma coisa: Deus não trabalha no teu tempo. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo e um propósito certo para todas as coisas. E se você tem orado e tem clamado e colocado algo diante do Senhor, e você tem certeza que isto é vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, continue confiando e continue perseverando em oração. Uma oração abençoada, virtuosa, com qualidade, é uma oração que se dispõe à vontade de Deus, é uma oração que confia em Deus, e é uma oração que persevera. O texto bíblico que nós lemos diz que os seguidores de Cristo, eles permaneceram unidos, unânimes em oração. E aqui a gente aprende algumas coisas. Eu quero conversar com você, igreja, nesta noite, sobre algumas coisas que acontecem na vida da igreja quando a igreja ora. O que acontece na vida da igreja quando a igreja ora e quando a igreja se coloca na vontade de Deus? Primeira coisa que eu quero dizer para você, eu poderia ter pego muito mais coisas, mas eu escolhi algumas coisas que eu acho que são importantes nessa noite para o nosso coração. Primeira coisa que eu quero dizer para você: quando a igreja ora, quando a igreja, você é a igreja, quando a igreja ora, o Espírito Santo, ele é derramado sobre nós e nós somos cheios de poder. Quando eu oro, quando a igreja ora, quando a igreja se coloca em oração, quando a igreja se curva diante do Senhor para orar, quando a igreja persevera em oração, quando a igreja se derrama no altar do Senhor, a igreja, ela é cheia do Espírito Santo e do poder de Deus. Nós clamamos a Deus que se manifeste nos nossos dias, nós clamamos a Deus por milagres nos nossos dias, nós clamamos a Deus para que o Senhor nos ajude a vencer estes dias que são difíceis, e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e cheios de poder. E ser cheio do Espírito Santo e cheio de poder acontece na nossa vida quando nós nos dispomos à oração. Olha o que Jesus disse para essa turma aqui. Jesus falou para eles o seguinte: vocês fiquem em Jerusalém e vocês permaneçam em oração, até que do alto seja derramado o Espírito Santo sobre vocês e vocês sejam cheios de poder e do Espírito Santo. Quando os apóstolos, os seguidores de Cristo, eles estavam meio atribulados porque Jesus tinha ressuscitado e Jesus falou que ia voltar para o Pai, e os discípulos ficavam olhando um para o outro, dizendo: como que vai ser agora? Jesus não vai estar mais entre nós. Aí Jesus diz lá, Atos 1:8, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E como que vai descer o Espírito Santo e o teu poder sobre nós?
permaneçam unânimes em oração, até que do alto vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo e sejam cheios de Deus. E diz a palavra que eles estavam orando e ficaram orando por alguns dias, e depois de alguns dias, um dia eles estavam orando e de repente um vento impetuoso tomou conta daquela casa e desceu sobre eles como língua de fogo. O Espírito Santo pousou sobre eles, e diz a palavra do Senhor que eles foram cheios do Espírito Santo e do poder do Senhor, porque eles estavam unidos em oração. Deus quer te potencializar. Deus quer te capacitar. Deus quer derramar poder sobre a tua vida. Mas eu quero que você entenda uma coisa: nós precisamos estar orando. Quando o poder de Deus vier, Ele pousará sobre aqueles que estão orando. Quando o avivamento do Senhor vier tomar conta da terra, porque Deus, Ele tem os momentos de avivamento que Ele derrama sobre a terra, e o Espírito do Senhor vai passando pela terra, e vai passando pela terra, e vai passando pela terra, e Ele passa pelo Brasil, e Ele vai passando de estado em estado, de cidade em cidade, e de repente quando o Espírito do Senhor, Ele vem passando pela cidade de Cambé, e vem o mover de Deus aqui, e Deus encontra uma igreja orando, o Espírito do Senhor é derramado como cachoeira sobre essa igreja, trazendo plenitude, graça e enchendo a igreja de poder. A igreja do Senhor Jesus Cristo é revestida com poder e caminha no poder do Espírito Santo, mas a igreja precisa entender que ela precisa orar. Como que anda a tua vida de oração? Como que anda a vida de oração da tua família? Como que anda a vida de oração da tua igreja, da nossa comunidade? Quanto tempo nós temos gasto em oração? É muito importante você ter o teu projeto, mas o teu projeto ele não vai muito longe se você não tiver oração. Nós não vamos muito além sem oração. A oração é o que nos capacita, que nos potencializa a ir além. Eu quero, irmãos, clamar você aqui que está precisando de poder, está precisando do poder do Espírito Santo na tua vida. Quem sabe você está aqui hoje, você tem um negócio que não está dando certo, você está trabalhando e a tua vida está atrapalhada, você está com a tua família em frangalhos, você está com o teu casamento despedaçado, você está com a tua vida toda bagunçada, você está emocionalmente abatido, você está destruído por dentro, e você está aqui na igreja hoje, está caminhando, e de repente você tem buscado uma solução para a tua vida, e você diz: aonde que eu vou encontrar, como que eu vou encontrar essa solução? Eu quero dizer para você hoje, quero dar uma dica para você. Comece a dobrar teu joelho em oração. Comece a clamar a Deus e colocar a tua vida no altar do Senhor. Se derrame em oração. É o teu carro que está dando problema para você? Vai lá, coloca a mão nesse carro e ora, e diz: eu vou estar orando todo dia, e vou estar colocando isso aqui diante do Senhor. É tua casa que está dando problema? Está com dificuldade? Coloque a mão nas portas da tua casa e abençoe a tua casa. É o teu filho? Na hora que ele dormir, entra no quarto do teu filho, coloca a mão sobre ele, coloca a mão na porta do quarto dele, se estiver fechada, e ora, e ora, e ora. E repreende todo o mal, porque o poder do Senhor se manifesta na tua vida. Porque o poder do Senhor se manifesta na vida da igreja. Quer que a igreja seja mais avivada? Dobre o teu joelho em oração, clamando por tua igreja, clamando pelos teus pastores, pelos teus líderes, clamando a Deus pelos encontros, pelas reuniões, e dizendo: Deus, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos que o Senhor mexa as coisas, nós precisamos de um mover do Senhor. Eu preciso de um milagre do Senhor na minha família, e eu vou clamar a Deus e buscar diante de Deus até que eu receba. Eu vou clamar a Deus em oração. Eu quero, em nome de Jesus, convocar você para orar, clamando o poder de Deus sobre a tua vida. O poder de Deus vem quando nós estamos orando. Sabe quando que você vai experimentar o poder de Deus vindo sobre você? Num momento de oração. Sabe quando que nós vamos experimentar um mover de Deus, um renovo de Deus extraordinário nessa comunidade? Num dia em que nós estivermos orando, e você vai ver isso aqui. Um dia que nós estivermos orando, nós todos vamos cair por terra diante da presença e da glória do Senhor neste lugar, porque estamos orando, porque estamos buscando a Deus.
Não são os nossos projetos, as nossas sabedorias, os títulos que nós temos na parede, a nossa inteligência, os nossos recursos. Não são as nossas capacidades que vão fazer com que as coisas funcionem, mas é o poder de Deus manifesto nas nossas vidas. Quem era Pedro? O medroso. Quem era Pedro? Alguém que dizia coisas que não conseguia cumprir. Quem era Pedro? Aquele que negou o Senhor. Mas quem é Pedro quando recebe o poder do Espírito Santo? É um homem que se levanta com autoridade e intrepidez e prega, mesmo diante da oposição de muitos. E ele prega, e naquela tarde mais de 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo, por causa da autoridade daquele pescador rústico, que se rendeu aos pés do Senhor, e que foi cheio do Espírito Santo, porque estava em oração. O que acontece quando a igreja ora? Segundo lugar, eu quero dizer para você que quando a igreja ora, vem sobre nós o perdão e a restauração. Quem sabe você já caminhou muito bem com Deus. Quem sabe a tua vida já foi muito mais próxima de Deus do que hoje. Quem sabe você pisou na bola e a partir daquele dia você não sente mais essa presença e esse poder de Deus sobre a tua vida. Quem sabe a tua vida precisa de conserto e você não sabe por onde começar a consertar a tua vida. Quem sabe você olha para a sua vida hoje e se vê distante do Senhor e distante da presença de Deus, por conta de erros e de falhas que você cometeu. Irmãos, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Tem um texto da palavra do Senhor. Você não precisa abrir a sua Bíblia aí. Depois você pode ver. Todo mundo conhece esse texto. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Olha o que Deus disse para o seu povo. Deus disse para o seu povo. Hoje aqui Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com o povo dele. Você é povo de Deus. Um povo que amava o Senhor, mas que vivia pisando na bola. Olha o que Deus diz para o seu povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei, eu restaurarei a sua terra, eu sararei, eu restaurarei o seu casamento, eu sararei, eu restaurarei a vida da tua família, eu sararei, eu restaurarei a sua igreja. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Para quê, irmão? Para a oração que se fizer neste lugar. Olha que palavra tremenda de Deus. Olha o mover de Deus através da oração. Quando você ora, Deus se manifesta com poder, trazendo restauração e cura para a vida do seu povo, no meio da sua igreja. E o propósito de Deus nesta noite é de te curar e de te restaurar. E isto tudo acontece quando nós nos dispomos à oração, a buscar a face e a presença do nosso Deus. Tudo pode ser mudado pela oração. Aí você diz assim: pastor, mas eu tenho poder quando eu estou orando para mudar alguma coisa? Eu digo para você que não. Romanos capítulo 8 diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagina você orando, e quando você está orando, o Espírito Santo de Deus está consertando a tua oração diante do Pai. O Espírito Santo vai consertando a nossa oração diante do Pai. Olha, Pai, Ele disse isso, mas na verdade, Pai, é isso. Olha, Pai, Ele disse isso, mas na verdade o que Ele necessita é disso. O propósito de Deus é restaurar e curar a sua vida. E todo mundo aqui pode ter uma vida transformada, se colocar em oração para buscar a face de Deus. Eu quero convocar a igreja, olha aqui para mim, eu quero convocar a igreja a partir de hoje, para vocês orarem antes de dormir. Orem antes de dormir. Se você conseguir, ore com toda a família. Ore antes de dormir. Ore ao acordar. Ore antes das refeições. Ore durante o dia. Ore antes de tomar qualquer decisão. Ore diante o processo da decisão que você tomou. Esteja em oração o tempo todo, buscando a face de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui para uma coisa que eu preciso falar. Quando você ora a Deus e busca a face dele, você não precisa ficar correndo atrás de profeta.
Tem irmãos da comunidade aqui, irmãs que de vez em quando vão atrás de profetisa e de profeta, de alguém que fale os oráculos de Deus. Isso tudo é bobagem, irmão. Quem confia em Deus não precisa saber o que vai acontecer daqui 2 ou 3 passos. Ele só precisa do próximo passo. Quem precisa saber o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, vai na cartomante. Vai no irmão que vê que coloca aquele abajur virado ao contrário, acende a luz ali, fica passando a mão. Vai naquele que faz a borra de café. Você não precisa disso, irmão. Você tem a palavra de Deus. Não existe profeta que não seja a palavra de Deus na sua vida. Não existe profeta que não seja a tua igreja. Quando Deus levanta um homem e uma mulher para falar aqui a palavra do Senhor. Não vai debaixo da minha bênção. Esses dias eu falei para um irmão: mas o irmão está querendo lá porque a irmã vai olhar e ela vê o futuro, e ela vê o que vai acontecer, e ela vai fazer uma profecia. Eu falei: não vai debaixo da minha bênção. Não vai. Não vai. Não vai, porque isso é um engodo, isso é uma mentira. Isso é um processo emocional, até por mais bem intencionado que a outra pessoa esteja. Isso não existe. A profecia que você precisa é isso aqui, ó. E às vezes, porque a gente não quer viver isso aqui, não tem coragem de viver a palavra de Deus como tem que ser vivida, a gente fica correndo atrás de crendices, de vãs filosofias, de coisas que fazem coceira no nosso ouvido, como diz Paulo na carta a Timóteo. Você precisa dessa palavra. Você precisa dessa verdade. O dia que alguém abrir a palavra e falar para você o que está na palavra, ele está profetizando sobre a tua vida. Sabe qual que é o teu futuro? Quer conhecer o teu futuro? Teu futuro está aqui. Eu fecho parênteses. Quem vive uma vida de oração, vê Deus falando ao seu coração. Vê Deus mostrando a ele sempre o próximo passo. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor e busque a presença do Senhor. Terceiro, olha que coisa espetacular. Quando a igreja ora, acontece uma outra coisa extraordinária, irmãos. Olha só, que tremendo. Quando a igreja ora, há libertação de cadeias e prisões. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos 16, 25 e 26. É uma experiência de Paulo e de Silas. Eles estavam pregando o evangelho na cidade, e de repente chegaram os seus algozes e os prenderam, e eles foram presos, e eles ficaram numa masmorra, num lugar escuro, num lugar úmido, cheio de ratos e baratas. E diz a palavra do Senhor que quando deu meia-noite, está lá Atos 16, 25 e 26, quando chegou meia-noite, Paulo e Silas estavam murmurando, Paulo e Silas estavam reclamando, Paulo e Silas estavam confrontando a Deus. Por que, Deus, que o Senhor me colocou nessa situação? Eu estava pregando teu evangelho, eu te amo tanto, Senhor. Por que, Senhor? Porque minha vida é difícil. Eles não estavam fazendo isso. A palavra do Senhor diz que meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando, e eles estavam cantando hinos de louvor a Deus, enquanto estavam presos, e todos os outros presos estavam escutando. No lugar mais difícil, na noite, no ponto mais alto da noite, da escuridão, das dificuldades, das lutas, na hora do medo, na hora da dificuldade, na hora dos enfrentamentos, quando a coisa ficou mais difícil, diz a palavra do Senhor, que os dois, eles estavam orando e cantando louvores. Que Deus nos faça ser uma igreja que ora e que canta louvores. Em vez de você ficar reclamando porque as coisas não estão dando certo, de você ficar murmurando e dizendo para Deus o tempo todo: Deus, por que comigo é sempre assim? Nunca foi fácil, as coisas para mim nunca deram certo, porque as portas não se abrem para mim, porque eu vejo as pessoas prosperando, porque Deus olha lá, o mundo prospera, porque as pessoas que são coisas, sabe por que a minha vida é difícil? Em vez de você ficar com essas ladainhas, com essas coisas, se você ao meio da noite se colocar diante do Senhor e orar e dizer: Deus, a ti toda a glória. Se é para a tua glória eu estar dentro da fornalha, amém. Se é para a tua glória eu ser jogado na cova, amém.
Se é para a tua glória eu estar andando por esse deserto, amém. Se é para a tua glória eu estar dentro dessa cadeia, desta prisão, amém. Se é para a tua glória eu estar nesse vale, esse gigante enorme me afrontando, se é para a tua glória, amém, que seja para a tua glória. Se é para o teu louvor, amém. Eles estavam orando e diz que de repente começou um barulho, um terremoto enorme, e as cadeias se romperam e todo mundo foi liberto. Porque eles estavam em oração. Cadeias e grilhões não suportam a oração. As portas do inferno, elas não suportam a oração. Quando uma igreja ora, toda uma realidade muda. Contei na igreja a experiência de uma igreja de São Paulo, já contei uma ou duas vezes aqui na igreja, mas vale a pena repetir para a gente lembrar e para quem não sabe. Uma igreja espetacular, maravilhosa, interior de São Paulo. Uma igreja batista. Passou por um problema muito grave. Problema muito grave. E quando essa igreja passou por um problema muito grave, houve um alarde na cidade. E a igreja foi de 450 pessoas, 450 membros, ela foi para menos de 50 membros. Era uma igreja enorme, com uma estrutura enorme. E quando chegava aos domingos, o culto tinha um pinguinho de gente ali, sofrida, amargurada. Muitos líderes, a maioria dos líderes foram embora, abandonaram o barco. Olha aqui para mim. Quando, uma noite, depois de uma pregação, um presbítero chamou 2 diáconos. E eles disseram o seguinte, falaram, olha, nós não podemos concordar com essa situação. Nossa igreja está presa. Nossa igreja está amarrada. Nossa igreja está encarcerada. Nós não podemos ficar nessa situação. E um olhou para o outro olhou para um e falou, o que a gente faz? E um deles disse, vamos fazer o seguinte, que hora você trabalha? Eu entro tal horário, eu entro tal horário. Então nós vamos combinar o seguinte, todo dia, durante a semana, das 5 às 6 da manhã, nós vamos vir na igreja orar. Todos os dias. Vinham, ajoelhavam, não conversavam, simplesmente ajoelhavam e oravam. Orava a palavra e orava. Irmãos, houve um mover tão grande naquela igreja. Hoje aquela igreja tem 10 vezes o tanto de membros que tinha antes de acontecer as coisas. Sabe por quê? Simplesmente porque 3 homens decidiram orar. O que pode acontecer na tua vida, na tua família e na tua casa se vocês decidirem orar? Em vez de reclamar, eu vou orar. Eu vou pegar todo o tempo do dia que eu passo reclamando e vou transformar em tempos de oração. Daqui 1 ano você me diz o que aconteceu com a sua vida. Daqui 1 ano você me conta a tua história. Hoje, nós vemos as pessoas muito mais reclamando do que experimentando a graça e o poder de Deus na sua vida. Eu quero dizer só mais uma coisa. Primeiro eu disse que quando a igreja ora, o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus são derramados sobre nós. Em segundo lugar eu disse que quando a igreja ora, vem o perdão e a restauração de Deus sobre a nossa vida. Terceiro lugar eu disse para você que quando a igreja ora, nós somos libertos de cadeias e prisões. E em quarto lugar, eu quero dizer para você que quando a igreja ora, nós alcançamos sucesso em nosso ministério e nos nossos projetos. E aí me veio ao coração a história de um homem de Deus, chamado Neemias. Neemias, ele era um servo de Deus e ele estava na Babilônia. O povo de Deus ficou 75 anos escravo na Babilônia. Depois de 75 anos de escravidão, muitos retornaram para Jerusalém, que estava completamente destruída. As pessoas estavam numa miséria extraordinária em Jerusalém. E um dia Deus começa a tocar no coração de Neemias. Neemias era copeiro do rei, um cargo de confiança. Ganhava lá os seus 15, 20 mil reais por mês. Dormia no palácio, tinha todas as benesses do rei, comia a comida do rei, bebia a bebida do rei. Era uma pessoa de extrema confiança. E a vida dele estava muito boa, mas de repente o Espírito do Senhor começou a incomodá-lo e dizer: Neemias, Deus tem um chamado para você.
Deus tem um projeto para você, Deus tem um ministério para você. E Neemias ficou incomodado até que Deus o revelou. Então Neemias pediu para que um dos seus irmãos viessem de Jerusalém e falasse o que está acontecendo em Jerusalém, porque Deus quer que eu vá lá para reconstruir os muros. E quando os irmãos chegam e contam, ele chora. E diz o texto bíblico, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Neemias fica sabendo do que estava acontecendo, a palavra do Senhor diz que ele ora e chora. Por 4 meses, Neemias orou e chorou. 4 meses de oração, de jejum e de choro, de lágrimas diante de Deus. Nesses 4 meses, Deus foi dando a ele os passos, aquilo que ele deveria fazer. Depois de 4 meses, Neemias, ele vai para o rei, e ele pede para o rei para que o rei o libere, para que ele vá para Jerusalém reconstruir os muros. Na hora que ele chega, que ele fala com o rei olha para ele. O rei gostava muito de Neemias, eles eram muito amigos. E o rei chegou para ele e falou: Neemias, você é louco? Tua vida está boa, você está com a vida ganha aqui tranquila. Você vai para lá, Neemias, você vai para aquele lugar, você está louco, Neemias? E Neemias diz: Deus tem um plano para mim, Deus tem um propósito novo para mim, Deus tem um chamado para a minha vida. E aí o rei fala: mas como que você vai? Neemias diz: eu estou há 4 meses em oração, em jejum e em choro diante de Deus. Eu peço que o Senhor me dê uma carta para que eu entregue para qualquer pessoa que me parar, dizendo que eu sou uma pessoa de confiança do Senhor, e eu vou lá reconstruir os muros. Irmãos, para concluir a história, os muros de Jerusalém, que levariam anos para serem reconstruídos, naquela época levaria mais de 10 anos para ser reconstruído. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. 52 dias. Agora você me diz: pastor, foi tudo fácil? Não. Não. E aqui eu quero dar um segredo para você. Olha aqui para mim, todo mundo, um segredo. Vou contar para minha mãe aqui. Um segredo para minha mãe. Quando você pedir algo para Deus para fazer na sua vida, não peça para Ele fazer, não. Peça para Ele te dar as estratégias certas. Sabe por que muita coisa não acontece na vida da gente? Porque a gente quer que Deus faça. Deus, restaura o meu casamento. Não é Deus que tem que fazer isso, meu irmão. É você e a tua esposa que tem que fazer isso. É você e o teu marido que tem que fazer isso. Deus, restaura a vida com meu filho, restaura a minha casa. Irmão, presta atenção. É você que tem que fazer. Deus, eu quero um avivamento para a minha igreja. É você que tem que fazer. Deus, eu quero que o Senhor mude, eu preciso me livrar das situações financeiras que eu estou envolvido, um monte de complicação. É você que tem que fazer. O Neemias, ele orou, ele pediu a Deus uma estratégia. Deus foi orientando ele através da oração. E conforme Deus ia orientando, ele ia fazendo. Quando ele chegou para o rei, quando ele orou a Deus, ele disse: Deus, na oração dele está aqui, a última parte da oração dele, eu vou ler para você. A última parte. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante o rei. Neemias não pediu para que Deus fosse falar com o rei. Deus, vai lá com o rei e pede para ele me liberar. Fala para ele me liberar. O Senhor tem poder, faz ele me liberar. Ele não falou isso, ele falou: Deus, me ajuda. Ajuda o teu servo, porque o teu servo que vai. Quer resolver a tua vida? Peça para que Deus ajude o servo, ajude a serva, para que você vá e faça o que precisa ser feito. Deus vai te dar o mapa? Não. Deus vai te dar sempre o próximo passo. Senão a gente faz que nem aquela pessoa que toma um monte de remédio e mistura tudo. A gente coloca o pé pelas mãos. Por isso Deus sempre vai te dar o próximo passo. Talvez alguns de vocês, eu estou concluindo, talvez alguns de vocês digam assim: pastor, eu não tenho, Deus não fala comigo. Irmão, não fala porque você não ora. Não fala porque você não busca Deus.
Não fala porque você não se apresenta diante dele. Comece a orar essa semana. Comece a orar esse mês. Comece a buscar a presença de Deus e você vai ver os grandes feitos de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Há muito de Deus para ser feito. Há muito de Deus para ser derramado sobre a sua vida. Mas, irmãos, tem algumas coisas que nós só vamos experimentar por meio da oração. A oração é como uma chave. Existem algumas portas que só ela consegue abrir. Presta atenção. Oração é como uma chave. Existem portas que só a oração vai abrir na sua vida. Por isso eu quero clamar a Deus por esta igreja, para que seja uma igreja de oração. A começar por nós, os líderes. No nome de Jesus.